Boa tarde, telespectador, 12 horas e 4 minutos. Na semana passada, acho que foi quinta-feira, a grande imprensa noticiou aqui do Rio Grande do Sul o resultado do julgamento da Operação Rodan, aquela do Detran, a pessoa deve estar lembrada, lá, 2007, eu acho que foi que estourou tudo, né? Aquele desvio de 44 milhões de reais do Detran, e condenaram 29 daqueles participantes todos. Logicamente, foram condenados, mas não vão ser presos. Eles têm recursos, aquela coisa toda, isso aí pode passar um monte de tempo. Talvez não consigam eles a prescrição, porque no momento que houve a condenação, começa a contar prazo de novo para a prescrição, né? Então, possivelmente, nós tenhamos aí, dentro de 1 ano, 2 anos, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mais uma condenação, se espera, pelo menos, né? E depois vai para o STJ, talvez para o STF, não sei, vai demorar. Mas pelo menos já está se vendo que estão condenando também aqui, né? Não para cadeia, porque o cadeia tem que ser pobre, preto, puta ou petista. Aí vai para cadeia, senão não. Está assim a coisa, né? Mas de repente, pode ser que aconteça. Vamos lá, vamos levar fé. O Lair Fest. Vocês lembram do que aconteceu com ele? Olha, um fotografado, filmado, tudo aquilo. Quer dizer, não tinha nenhuma dúvida do envolvimento dele com a operação toda. Dinheiro enterrado na praia. Bom, enfim. Vamos esperar para ver o que vai dar esse troço todo aí. E o núcleo da Operação Rodan eram do Partido Progressista, envolvidos com o PSDB também. Então, olha, vai que as coisas comecem a tomar um outro rumo agora no Brasil, né? Que os partidos, os corruptos de todos os partidos, sejam tratados igualmente. Pode ser, vamos levar fé, vai que aconteça, né? Pode ser, pelo menos eu tenho esperança de que isso vai acontecer realmente. Outra coisa que me surpreendeu, que eu ouvi a semana passada, foi televisão, comentaristas comentando, jornais, revistas, de que polícia, gente ligada à saúde, etc., não pode fazer greve. Mas Cristo descobriu só agora isso aí. Está na Constituição de 1988. 1988 está escrito lá que esse tipo de profissional de área pública não pode fazer greve. É proibido. É segurança nacional. Agora que eles descobriram. E até eles descobrirem, os caras lá em Recife fizeram horrores nas ruas porque a polícia estava de greve. Inacreditável. Olha, tem coisas que só no Brasil acontecem. Essa é uma. Quem não sabia? Quem não tinha lido a Constituição? Bom, isso aconteceu aqui no Brasil. Descobriram finalmente que gente ligada à segurança pública, à saúde, etc., não pode fazer greve porque está na Constituição. Parabéns os que descobriram, hein? Levaram 25, 26 anos para isso. Sexta-noite, num programa de televisão, mostraram como as coisas acontecem no Brasil. Eu li agora, eu até retruquei no cara que postou isso no Facebook, porque é de uma imbecilidade atroz. Ele colocou lá que o aumento de 30% no preço dos impostos das bebidas poderiam modificar o resultado das eleições presidenciais, etc. Tal. Cristo, não houve aumento. Amigo, não houve aumento dos impostos. Era para ser 4%, foi prorrogado por 90 dias. Então não houve aumento nenhum nos impostos das bebidas. Repito, as bebidas não tiveram nenhum aumento de imposto. Mais uma vez, não houve aumento de impostos nas bebidas. O que houve foi essa bandidagem brasileira de querer levar vantagem em tudo. Isso que está acontecendo. Então, aumentam lá. E o detalhe, os 4% podiam repercutir 2% lá no preço final, lá no balcão das bebidas. Mas eles já aumentaram 15%, 17%, 20%. Dependendo do tipo de local que você frequenta, houve os aumentos. Aí uma série de pessoas começaram a criar pela internet, que até existe muita coisa boa na internet, grupos para protestar contra bares e restaurantes que fazem esse tipo de coisa.
uma porção de batata frita, R$29. Aí eles foram no mercado, compraram lá 5 quilos de batata frita, mais o óleo e tudo, e fizeram festinhas, né, na frente dos bares. Protesto é isso. Assim, pacífico, mostrar que não é só político que é corrupto e rouba nesse país. Tem muita gente roubando. Isso é crime contra a economia popular. Aumentar preços como eles estão fazendo. R$2,50 uma latinha de refri, num dia, no outro é 3? O que é isso, cara? Isso tem que haver uma intervenção do Ministério Público. É crime contra a economia popular. Ok? E foi provado isso numa reportagem ampla, feita em várias cidades do Brasil, capitais. No interior, imaginem como é. No interior é pior. Podem acreditar. Abusam, tripudiam em cima dos preços, aproveitam. Aí os caras lá numa manchete lá, Petrobras diz que a gasolina, o combustível vai aumentar até o fim do ano. Aí os caras aproveitam e aumentam o preço agora. Ah, não acredito? Deem uma olhadinha o que era o preço dos combustíveis em fevereiro, janeiro, fevereiro, e olhem quanto está agora. E vejam se houve aumento nos combustíveis nesse período. É, meu amigo. O crime contra a economia popular, ele é pior do que os crimes que cometem alguns políticos. Podem crer. Levam muito mais dinheiro da população do que eles. Eu vi também um vídeo da inauguração de um trecho de 900 quilômetros de uma ferrovia. O governador Marconi Perillo, de Goiás, tecendo rasgados elogios a presidente Dilma. Pô, sério, eu reprisei para ver se eu estava vendo direito. Claro, você não vai ver isso nas grandes redes de televisão. Isso foi feito numa TV fechada. Mas está lá o Marconi Perillo falando, elogiando a presidente, que jamais na história de Goiás uma obra tão importante foi feita num governo federal. E o detalhe, ele é de um partido extremamente opositor ao da Dilma. Me surpreendeu. Será que um dia nós vamos ter uma política civilizada nesse país? Onde o PT, o PSDB não vão ser inimigos mortais, mas apenas adversários? Olha, quem sabe o Marconi Perillo deu a largada para que nós tenhamos ainda, possamos viver uma época de política decente, honesta e não guerrilheira como nós estamos vivendo hoje no país. Vai que dê certo, né? Olha, o Marconi Perillo começou. Quem sabe ele faça escola. Liga dos Campeões da Europa. Bom, sábado à tarde, Atlético de Madrid jogou contra o Real Madrid. Dois clubes espanhóis, dois times da Espanha, fazendo um confronto que foi reputado como o maior confronto do ano no mundo. Pois é. Mas o que chama a atenção disso é o seguinte: estádio lá em Portugal, o jogo não foi na Espanha, foi em Portugal. 600 e poucos quilômetros de distância, Madrid de Portugal. Né? Muitos torcedores foram lá da Espanha assistir esse jogo. Lotaram o estádio. Mas o que causou espécie foi que o estádio do Real Madrid, na Espanha, e o estádio do Atlético de Madrid estavam lotados. Colocaram telões no meio do campo do estádio e a torcida encheu para assistir o jogo junto pelos telões. 60 mil pessoas no estádio do Atlético, 80 mil no estádio do Real Madrid. Aí então eu me pergunto, qual é o país do futebol? Será que é realmente o Brasil? Sabe quando nós íamos lotar um Olímpico, um Beira-Rio, uma Arena, um Beira-Rio, se tivesse um jogo desse fora de Porto Alegre, do Grêmio, do Internacional? Nunca, jamais aconteceria. Eles amam o futebol, os espanhóis. Eles têm no sangue o futebol. E isso serve também para aqueles que não gostam de futebol tentarem procurar entender que fenômeno é esse de um esporte levar tanta gente para ver na TV, num telão, um jogo do seu time enfrentando o outro. Em dois estádios, na mesma cidade, lotados. Inacreditável, fantástico isso. Duvido que tenha no mundo qualquer tipo de esporte que conseguiria fazer isto. Lotar um estádio para que visse num telão aquele esporte sendo praticado por algum tipo de... qualquer vôlei, basquete, não importa o que. Duvido que tivesse. Acho que está na hora de começar a parar para entender melhor esse fenômeno chamado futebol. Futebol que o Grêmio praticou sábado à noite, lá no Morumbi, em São Paulo, contra o São Paulo,
E jogamos em 10 de novo, mas não jogamos em 10, o Grêmio não jogou com 10. Ele jogou com 10 e o São Paulo jogou com 11, mais um contra o Grêmio. Esse rapaz está se notabilizando para jogar, ele joga contra, ele atrapalha o Grêmio, esse rapaz. Ele não me recusa até a pronunciar o nome dele. Está na hora da diretoria do Grêmio mudar isso. Vamos mudar. Põe 10 em campo, só que pelo menos tem um a menos para atrapalhar. Será possível? O jogo que era para o Grêmio, jogou para ganhar. Podia ter ganho esse jogo. Perdeu porque jogamos em 10, menos um e mais um atrapalhando. Inacreditável. Então, nós só jogou contra o Cruzeiro ontem com 6 reservas. Perdeu por 3-1, nada de extraordinário. É lógica. Joga sem 6 titulares, obviamente, enfrentando o líder do campeonato, vai ter problemas. E teve. O Cruzeiro jogou bem. O jogador emprestado lá pelo Grêmio, né? Nós ficamos com um aqui, emprestamos o outro lá, o Marcelo Moreno. Marcelo está jogando lá no Cruzeiro, nós temos o nosso centroavante aqui, gastando a bola. Ele deixa ela desse tamanho e apanha dela ainda. Mas enfim, Internacional é um dos favoritos ao título ainda, sem dúvida nenhuma. Tem jogadores sendo contratados. Quanto isso, o Grêmio ainda tem que degustar, se deliciar e engolir. Você sabe a que eu me refiro. Eu volto daqui a pouco com o Gilmar Pessuto, o vereador Gilmar Pessuto, para falarmos sobre a sessão da Câmara da semana passada e da sessão de hoje, às 18 horas, na Câmara de Vereadores. Eu volto daqui a pouco.